Fala galera apaixonada por UFC, vocês já sabem, o octógono é o lugar onde tudo acontece. É ali que os lutadores colocam à prova não só a técnica, mas também o coração, a garra e, às vezes, até um milagre pra sair com a vitória. Se você já viu uma luta e pensou, não tem mais jeito, esse cara tá acabado, e do nada o impossível acontece, você tá no vídeo certo. Hoje, a gente vai ver as maiores reviravoltas do UFC. São aqueles momentos que te deixam de boca aberta, que fazem você gritar pra TV. E o melhor, essas lutas são a prova que, no UFC, desistir não é uma opção. Aqui é raça, superação e até um pouco de eu não acredito que isso aconteceu. Então, já pega sua pipoca, respira fundo e prepara o coração, porque essas lutas vão te levar do chão ao céu em questão de segundos. Bora pra lista. Todd Duffy vs Mike Russell. Essa é daquelas lutas que mostra como o MMA pode ser completamente imprevisível. Todd Duffy era favorito disparado, jovem, forte, explosivo e com mãos pesadas. Ele dominou Mike Russell por 3 rounds inteiros. Duffy parecia estar fazendo tudo certo. Pressionava, golpeava com volume e conectava golpes potentes, enquanto Russell basicamente se defendia e absorvia os ataques, sem mostrar muitas reações. Para quem estava assistindo, parecia até uma questão de tempo até o juiz interromper a luta, porque Duffy estava claramente no controle. Mas no MMA, o controle é só até o momento em que tudo muda. No terceiro round, Russell, que até então parecia quase inofensivo, encontrou uma brecha. Ele soltou um cruzado direto no queixo do Duffy, e fim de jogo. O favorito, que vinha dominando o combate de forma quase perfeita, foi nocauteado com um único golpe. Donald Cerrone vs Melvin Guillard. Donald Cerrone e Melvin Guillard protagonizaram uma das lutas mais rápidas e eletrizantes da história do UFC. Logo nos primeiros segundos, Guillard acertou um golpe brutal que balançou o cowboy de forma assustadora. Cerrone parecia estar a um passo de ser finalizado, mas se tem uma coisa que Donald Cerrone sabe fazer, é virar situações críticas a seu favor. Ainda se recuperando, ele manteve a calma e encontrou a distância exata para conectar um chute alto devastador na cabeça de Guillard. O impacto foi tão preciso que o adversário ficou completamente exposto. Sem hesitar, Cerrone completou com um direto poderoso, encerrando a luta com um nocaute brutal. Essa luta é um lembrete de como a combinação de técnica e frieza pode transformar um momento de perigo em uma vitória histórica. Travis Browne vs Alistair Overeem. Quando o Alistair Overeem entrou no octógono contra o Travis Browne, todo mundo sabia que ele era o favorito, e ele fez jus às expectativas, pelo menos no começo. Overeem iniciou a luta como um tanque de guerra, lançando uma sequência avassaladora de golpes, joelhadas potentes, socos certeiros e uma pressão tão brutal que parecia questão de segundos até o árbitro interromper. Browne estava sobrevivendo por puro instinto. Ele sobreviveu à tempestade inicial e, no momento em que Overeem começou a desacelerar, Browne encontrou sua oportunidade. Ele encaixou um chute frontal limpo no queixo do Overeem, um golpe tão perfeito que parecia ter saído de uma manual de artes marciais. O gigante holandês foi ao chão instantaneamente e Browne finalizou com uma sequência de golpes para garantir a vitória. No UFC, não importa quão grande seja o adversário, um golpe certeiro pode mudar tudo. Shake Congo vs Patrick Berry. Se tem uma luta que parece ter saído de um filme de ação, é essa. Shake Congo vs Patrick Berry foi uma montanha-russa de emoções que durou menos de um round, mas deixou todo mundo sem fôlego. Logo no início, Patrick Berry parecia imparável. Ele acertou 2 knockdowns brutais no Congo. A cada gol parecia que era o fim. Congo mal conseguia se manter de pé, tropeçando pelo octógono enquanto Berry pressionava com tudo. Qualquer um apostaria que o árbitro interromperia a luta a qualquer momento, mas Congo, mesmo à beira da derrota, mostrou um coração impressionante. Ainda cambaleando, ele encontrou forças para soltar um uppercut perfeito, que balançou Berry. E antes que o adversário pudesse reagir, Congo conectou mais um golpe devastador, apagando o Berry de forma espetacular. Foi o tipo de virada que te deixa sem palavras. Em questão de segundos, Congo saiu do abismo para garantir uma das vitórias mais inacreditáveis da história do UFC. Essa luta é a definição de enquanto você estiver de pé, ainda há chance. Yoshin Okami vs Tim Bot. Yoshin Okami entrou nessa luta como um favorito absoluto, e por 2 rounds inteiros ele provou por quê. Okami controlou completamente o Tim, mostrando toda sua técnica impecável. Ele dominava no strike, pressionava no clinch e parecia estar a caminho de uma vitória tranquila. Mas aí veio o terceiro round, e Tim decidiu que não tinha mais nada a perder. Ele começou o último round como se fosse o primeiro, soltando golpes com uma agressividade que ninguém esperava. E foi então que aconteceu. Tim acertou uma sequência brutal de uppercut que derrubou o Okami como uma árvore no meio da tempestade. Essa virada foi inacreditável porque, até aquele momento, Tim estava claramente perdendo, mas ele mostrou que no MMA não basta ser dominante, você tem que ser resiliente até o último segundo. A vitória por nocaute de Tim é lembrada como uma das maiores reviravoltas do octógono. Derrick Lewis vs Alexander Volkov.
Essa luta é um verdadeiro exemplo de que no UFC nunca é tarde demais para buscar a vitória. Por quase 3 rounds completos, Alexander Volkov dominou Derrick Lewis com golpes precisos e controle total da distância. Volkov parecia estar em total controle, mantendo Lewis sob pressão e garantindo uma vantagem clara nos pontos. Mas se tem uma coisa que Derrick Lewis sabe fazer, é encontrar a oportunidade perfeita para acabar com tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Faltando menos de 20 segundos para o fim da luta, quando todos já esperavam a decisão dos juízes a favor de Volkov, Lewis acertou um overhand direto devastador, forçando o árbitro a encerrar a luta. Foi uma virada absolutamente insana e provou que Derrick Lewis é conhecido como o homem mais perigoso da categoria. Afinal, enquanto ele tiver um segundo e um soco sobrando, a luta ainda não acabou. Frankie Edgar vs Gray Maynard. Frankie Edgar e Gray Maynard subiram no octógono UFC 136 para encerrar uma das rivalidades mais épicas do MMA. Eles entregaram uma luta que definiu o que é ter coração. Maynard começou avassalador, acertando uma sequência brutal que balançou Edgar no primeiro round. O campeão foi ao chão, claramente à beira do nocaute. Parecia questão de segundo para o árbitro encerrar, mas Edgar, mais uma vez, mostrou que nunca desiste. No segundo round, a maré começou a virar. Edgar usou sua movimentação impecável e golpes rápidos para minar o gás de Maynard. Então, no quarto round, veio o momento decisivo. Um cruzado limpo seguido por um uppercut perfeito derrubou Maynard. Edgar finalizou com um ground and pound implacável, garantindo a vitória por nocaute técnico. Essa luta não foi só uma vitória, foi a consagração de Edgar como um dos campeões mais resilientes da história do UFC. Matt Hughes vs Frank Trigg. Se você quer ver uma reviravolta com emoção do começo ao fim, essa aqui é pra você. Matt Hughes contra Frank Trigg no UFC 52. Esse foi um combate que não só testou a habilidade, mas também a coragem e o espírito de Hughes. Logo no início, Trigg aproveitou uma brecha e conectou uma joelhada ilegal, que o árbitro não viu. Hughes claramente sentiu o golpe, e Trigg aproveitou o momento para lançar uma sequência brutal de ataques. O desafiante pressionou Hughes, levando-o ao chão e ficando muito próximo de finalizar com um mata-leão. A torcida estava à beira do desespero, achando que o campeão estava acabado, mas Hughes provou porque uma lenda do esporte. Ele escapou da finalização, ergueu Trigg nos ombros e atravessou o octógono inteiro com ele. Hughes então colocou o Trigg no chão e virou o jogo de forma espetacular, aplicando um ground and pound feroz antes de finalizar a luta com o mata-leão. Esse combate é lembrado até hoje como um dos maiores exemplos de superação no octógono. Matt Hughes mostrou que, mesmo sob pressão extrema, um campeão sempre encontra uma forma de vencer. Mirsad Bektic vs Darren Elkins. Se existe uma luta que define o significado de resiliência, é Darren Elkins contra Mirsad Bektic. Por 2 rounds inteiros, Bektic dominou como se fosse uma exibição. Ele controlava o chão, acertava os melhores golpes e parecia estar no caminho para uma vitória tranquila. Enquanto isso, Elkins era o retrato de um lutador derrotado, cortado e claramente atrás no placar. Mas aí veio o terceiro round, e com Darren Elkins, você aprende rápido. Enquanto ele ainda estiver de pé, a luta está longe de acabar. Quando o Bektic começou a cansar, Elkins encontrou força sabe lá de onde. Ele virou a luta com pura garra, conectando golpes que começaram a balançar o favorito. Tudo mudou quando Elkins encontrou a brecha e acertou uma combinação letal, finalizando com um chute alto que desestabilizou Bektic, terminando a luta com um nocaute que deixou a arena em choque. Essa vitória é uma das maiores provas de que, no octógono, o coração é tão importante quanto a técnica. Anderson Silva vs Chael Sonnen. Poucas lutas são tão emocionantes e emblemáticas quanto Anderson Silva contra o Chael Sonnen no UFC 117. Essa não foi apenas uma disputa de cinturão, foi um verdadeiro teste de coração, técnica e, acima de tudo, mentalidade de campeão. Chael Sonnen mostrou que não estava ali para brincadeiras. Ele colocou em prática seu plano com perfeição, levar Anderson ao chão e usar seu wrestling para pressionar o campeão. Durante quase 5 rounds, Chael controlou a luta de forma dominante, acertando golpes e mantendo o brasileiro no chão. Era inacreditável ver o Speeder, conhecido por seu brilhantismo no striking, sendo neutralizado daquela forma, mas Anderson Silva nunca se desesperou. Mesmo com o tempo contra ele, ele esperou o momento certo. No quinto round, Anderson fez o que só lendas conseguem, encaixou um triângulo absolutamente perfeito. Sonnen tentou resistir, mas não teve escolha a não ser desistir. Anderson Silva não apenas defendeu seu cinturão, mas escreveu um dos capítulos mais emocionantes da história do esporte. Uma luta que, até hoje, nos faz lembrar porque ele é o maior de todos os tempos. E aí, curtiu a lista? A palavra impossível não existe. Qual foi sua reviravolta favorita? Comenta aqui embaixo. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre traz o melhor do UFC. Até a próxima, galera. E lembre-se, no octógono só perde quem desiste.